Oi, a graça e a paz a todos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a palavra, então. Eu gostaria de pensar no livro de Efésios hoje e vou tentar fazer um panorama de todo o livro de Efésios. Então, o Ananias, o pessoal se segura para não cair aí como Eutico, porque vai até às 3 da manhã. É brincadeira. Mas eu queria pensar sobre a nossa essência em Cristo. Isso tem me preocupado muito, porque a gente está vivendo um tempo de pandemia e todo mundo está ficando, a gente percebe que as pessoas estão bem deprimidas. E até mesmo a gente percebe que os filhos de Deus estão também deprimidos. E aí começa uma crise existencial. Afinal, quem eu sou? O que estou fazendo nessa terra? E os psicólogos mesmos dizem que há cinco coisas que são básicas para o ser humano, que é a questão da sua identidade, quem eu sou, as questões fisiológicas, de segurança, de pertencimento e também de propósito. Então, parece que no meio dessa confusão, as pessoas começam a se perder. O que eu estou fazendo aqui? Que valor nós temos? E a gente, como crente, precisa ir na palavra para ver o que a palavra define sobre nós. É claro que o que os outros pensam, o que o mundo pensa, a família pensa, o que você pensa tem certos valores, mas o que define quem nós somos, o que define o propósito das nossas vidas é a palavra. Por isso, eu pensei aqui em falar sobre isso. Qual que é a nossa essência em Cristo? Porque a nossa essência está em Cristo. Os nossos valores, raízes, estão nele. Nós não somos deste mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós não estamos ligados mais a essa natureza terrena, embora tenhamos ainda a natureza terrena, mas agora tem uma natureza divina em nós e tem um propósito eterno. Então, nós, de alguma forma, somos atemporais. Nós estamos além do tempo, porque nós temos a eternidade. E dentro disso, nós temos que resgatar nesses dias e sempre quem nós somos em Cristo. Eu vou ler Efésios 1:3, depois a gente vai fazer um panorama desse livro. Efésios 1, versículo 3 diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Outras versões dizem: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aqui a primeira expressão que é muito forte no livro de Efésios, na carta aos Efésios, que temos que sempre perceber, é essa ideia de estamos em Cristo. Ali há uma preposição do grego que é em, como se para dentro de uma nova realidade. Toda vez que usa essa palavrinha do grego, em que, é colocado para dentro. Então, agora nós estamos colocados numa nova realidade, nós estamos em Cristo. E o que nós somos em Cristo? Qual é a nossa essência em Cristo? Eu posso fazer uma análise daquilo que eu sou psicologicamente, daquilo que eu sou sociologicamente, daquilo que eu sou politicamente e assim por diante, mas tudo isso é periférico. O que realmente importa é o que eu sou em Cristo, a minha essência em Cristo, a minha nova natureza em Cristo. Pensando nisso, eu lembrei muito de uma cachorrinha que eu tinha. Oi, amor, a Gleice está aqui pertinho de mim. De uma cachorrinha que eu tinha, e ela chamada Tina. Eu ganhei a Tina de um casal de americanos, e a Tina era uma pastora alemã, com pedigree. Pensa numa cachorra bonita. Tina.
E eu morava no começo do ministério em Londrina, num bairro carente e numa esquina, bem numa esquina daquele bairro. E eu tinha na minha frente, na frente da casa, tínhamos um pé de ameixa. E as pessoas costumavam invadir o quintal ali para roubar ameixa. Tínhamos portão, tudo certinho. E eu resolvi, então, a Tina cresceu, eu coloquei a minha cachorra ali para tomar conta da nossa plantação ali de ameixa. E quando saímos, então, ficávamos tranquilos, porque agora tínhamos uma pastora alemã no quintal e ninguém ia ousar entrar lá. E o latido dela era muito forte. Quando ela latia, estremecia até o portão. Mas um dia a gente volta e a gente encontra lá no quintal uma escada encostada na parede, o terreno uma bagunça total. E quando a gente entra preocupado, já que tivesse alguma pessoa ali no quintal, os vizinhos vêm e dizem para nós: olha, entraram aqui na sua casa, roubaram aí as ameixas, fizeram uma confusão aqui, vários rapazes entraram aqui. E eu pensei, alguém está morto, vou ver as marcas de sangue por aí, porque a Tina estava lá. E nada. Estava tudo normal. E eu pensei com a Gleice assim, o que aconteceu com a Tina? E aí ficamos pensando assim, eu acho que provavelmente ela foi lá no fundo, ela mesma pegou a escada e trouxe a escada para os bandidos e eles assaltaram tudo que a gente tinha. Ela era uma pastora alemã, mas era muito mansa. A gente foi descobrir ali que ela era mansa. Mansa demais. Muito mansa. Não foi treinada, tinha pedigree, mas não foi treinada. Era tratado pela gente com muito carinho. Tinha um latido de pastor alemão, uma capa de pastor alemã, tinha tudo, mas não sabia que ela era. Ela não conhecia a sua essência. Ela pensava, talvez, que ela fosse um vira-lata qualquer. E eu fiquei pensando nisso. Em parte também, a gente, às vezes, tem uma vida como se fôssemos o vira-lata, mesmo tendo uma essência poderosa em Cristo. Vamos pensar também do lado de nós como brasileiros. É comum que a gente fica dizendo o tempo todo: o Brasil é uma porcaria, o Brasil é isto ou aquilo, e aí desconhece a nossa essência como nação. Por exemplo, que nós temos a maior área preservada de floresta do mundo. Que nós temos como nação, nós alimentamos como nação 1 bilhão e 600 milhões de pessoas pelo mundo através do nosso agronegócios. Que o Brasil é um país continental e até agora, por enquanto, um país que as pessoas vivem pacificadas, embora alguns queiram jogar um contra o outro. Nós temos uma nação riquíssima, nós temos uma nação poderosa e nós dizemos: o Brasil não presta, porque a gente talvez tenha muitos políticos que não prestam. A gente tem uma natureza, a gente tem uma essência como nação, mas a gente ainda não viveu isso como nação. Da mesma forma, a gente olha para a humanidade, e é muito comum hoje as pessoas dizerem assim também: o homem não vale nada, o homem é pior que o animal. E a gente vê até mesmo irmãos em Cristo dizendo: olha, o ser humano é nada, eu prefiro conversar com um animalzinho, que são mais confiáveis do que o ser humano. E a gente esquece que a gente está participando de uma desconstrução que o próprio diabo está fazendo do ser humano criado segundo a imagem de Deus. E quando eu denigro o homem, não que o homem em pecado comete muitos erros, mas como eu denigro a humanidade criada por Deus, eu estou denigrindo o próprio Deus que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Então, eu participo de um processo de desconstrução satânica para colocar o homem em plano inferior, e onde as pessoas acham que tirar a vida de uma criança no ventre da sua mãe, e são 40 milhões de mortes nesses últimos anos de assassinatos de crianças, é menos grave do que matar um bichinho que está em extinção lá na floresta amazônica. Isso é um processo de desconstrução.
E a gente não entende que, de fato, existe uma essência na criação e um projeto na criação. Quando a gente vai para a igreja também, é muito comum hoje as pessoas dizerem, mas a igreja, né? A igreja é um lugar, é um hospício, a igreja é um hospital, a igreja só tem doentes, a igreja é isso e aquilo. Em parte tem uma verdade, mas é perigoso também. E alguns até crentes dizem assim, e eu já ouvi pessoas falar, eu prefiro fazer negócio com a pessoa do mundo do que uma pessoa crente. A gente vai denegrindo aquilo que o Senhor fez e o projeto de Deus. É isso que nós somos? Nós somos pessoas que não são confiáveis? Nós somos pessoas amedrontadas? Nós somos iguaizinhos ao mundo? Nós temos as mesmas características, os mesmos medos, as mesmas coisas que o mundo tem? Então, qual foi a obra de Cristo? Esse sentimento e pensamento é um pensamento que desconhece o que é ser igreja, o que nós temos em Jesus. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, e eu vou depois mostrar de uma forma panorâmica isso, a gente vai ver que logo no início, no capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, ele começa a orar por aquela igreja, ele diz assim, eu oro por vocês. Capítulo 1, versículo 17, ele fala, eu oro para que vocês tenham entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado. Ele está dizendo, eu estou orando para que vocês cresçam no conhecimento de Deus e o seu coração seja iluminado para que vocês conheçam a riqueza do chamado de vocês, o que Deus deu a vocês. Ele está dizendo, em palavras mais claras, ele está dizendo assim, eu quero que vocês cresçam em Deus, porque na medida que vocês conhecerem a Deus poderosamente, os seus olhos serão abertos e vocês verão o que vocês são, o que vocês têm e o que vocês podem em Deus. Então ele ora para que os olhos deles se abrissem. É isso que nós precisamos hoje também como igreja, irmãos, é que os nossos olhos se abram e a gente veja o que nós temos em Cristo e o que nós somos em Cristo e o valor que Deus nos dá em Cristo, não por nós mesmos, que nós, por nós mesmos, somos miseráveis, por nós mesmos não somos nada, mas o que nós somos em Cristo? O que nós podemos em Cristo? Qual é a nossa essência em Jesus? É isso que Paulo ora para aquela igreja, para que eles saibam qual que é a essência deles em Cristo. Senão ficamos como aqueles espias, lá em Números capítulo 13, versículo 33, vai falar que quando os espias voltaram, eles vieram e disseram assim, aos nossos olhos, nós parecíamos como gafanhotos e vimos gigantes. Eles se veem como gafanhoto e os inimigos como gigantes. E eles não tinham a percepção do plano de Deus, do que o Senhor estava com eles, do que eles poderiam fazer em Cristo, em Deus, mas se viram como gafanhotos. E como nos vemos? Como nos vemos em Cristo? Não é como nos vemos sem Cristo, mas é como nos vemos agora nessa nova essência em Cristo, porque Gálatas 2 diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não somos mais alienados de Deus, não somos mais solitários, agora temos uma vida compartilhada da divindade em nós, da vida de Cristo em nós, da natureza de Deus em nós, e é assim que Deus nos vê, e é assim que a gente precisa também se enxergar. Porque se eu me enxergo fraco, como eu vou ser forte para enfrentar as lutas, quando a palavra diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. Eu preciso me ver, se eu me olho apenas com os olhos naturais, sou fraco. Mas se eu olho com os olhos espirituais do Deus que está em mim, então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo vai desconstruir aqui para esses irmãos quem eles são. Veja, irmãos, quando eu denigro a minha própria a natureza da igreja,
eu estou denegrindo, desqualificando a obra de Cristo. Ora, se o crente é como qualquer um outro, o que a regeneração nos fez? Se um crente é pecador como todos e vive em pecado, não que peca, porque todos pecam, mas se o crente vive na prática do pecado, na imoralidade, em tudo isso, que obra que foi feita em nossas vidas? Se o crente não tem consolo e não tem conforto e não tem santidade na sua vida, qual foi a obra de santificação do Espírito? Se o crente não tem força para enfrentar as lutas, e qual o poder de Deus na sua vida? Se o crente não tem visão, qual é então a obra do Espírito? Então, quando eu denigro a figura, quando eu denigro a igreja, eu denigro a obra de Cristo. Talvez seja um pouco isso que acontece, mas também porque às vezes a gente vê muitos ufanistas e pregações ufanistas e a gente começa a perceber pessoas pregando esse neopentecostalismo e coisa parecida, a gente fica assustado com aquilo, então eu digo assim, não, eu não posso, eu não consigo. A gente talvez tenha uma teologia defensiva e não uma teologia bíblica. O medo dessa teologia leva a gente a desacreditar na própria obra de Deus em nossas vidas. Então eu preciso entender qual é a minha essência. O que eu tenho em Cristo. O que eu tenho em Jesus. E quem define o que nós somos? Quem define o que nós somos são as circunstâncias. Quem define o que nós somos é o nosso passado. Quem define o que nós somos é o mundo. Quem define o que nós somos nós mesmos ou a palavra que define o que nós somos. Nós precisamos, então, ir para a palavra e ver o que a palavra diz sobre nós e moldarmos as nossas vidas de acordo com a palavra. Se a palavra diz sobre nós que nós somos a luz do mundo, como ele é a luz do mundo, e se nós somos o sal da terra, então nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Se a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É a palavra que define o que nós somos. Então é isso que a carta de Efésios vai nos levar a entender. Nesse panorama eu quero fazer rapidamente, é que Efésios nos leva a uma visão ampla da igreja. Efésios é chamado por alguns teólogos a carta da igreja. A carta que trabalha uma teologia profunda sobre a igreja, da igreja ulterior, da igreja latente, da igreja que está escondida dentro da igreja que tem um potencial muito além do que nós possamos entender. E desta igreja que ela é suscitada muitas vezes quando há avivamentos. O que é um avivamento? Um avivamento é quando a igreja torna-se aquilo que ela foi chamada para ser. O avivamento é quando o Espírito se manifesta de tal forma poderosa na igreja e cada crente começa a acreditar e crer de fato naquilo que eles são em Cristo, que creem nos seus dons, nas suas capacitações, que acreditam de novo na oração, num Deus poderoso. Então, isso é avivamento. É quando a igreja ulterior, escondida, latente, ela se manifesta no mundo. Ela se revela, e por alguns períodos na história, ela se revelou dessa forma. E a gente precisa, então, olhar para a palavra e ver assim, o que a palavra diz que nós somos, e moldar as nossas vidas segundo a palavra. Se a palavra diz sede santos, porque eu sou santo, a gente precisa moldar nossas vidas na palavra. Se a palavra diz que eu tenho uma coisa, eu tenho aquilo que a palavra diz, eu preciso crer naquela verdade. Se a palavra diz que eu sou em Cristo alguma coisa, eu preciso viver moldado a partir daquilo que a palavra diz. Vamos pegar, por exemplo, o início de cada carta. Se você prestar atenção, quando Paulo escreve as cartas, ele dá um endereçamento, ele dá também para quem ele está escrevendo. Aqui em Efésios, por exemplo, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta a quem? Ele diz, escreva essa carta ao povo pecador, escreva essa carta ao povo infiel?
Não. Ele diz: escreva essa carta a quem? Aos santos, ao povo santo e aos seguidores fiéis de Cristo Jesus. A igreja, aos olhos de Deus, é separada, santa. A igreja, aos olhos de Deus, é fiel. A igreja não é infiel. Os infiéis não herdarão o reino dos céus. Podemos cometer infidelidades, mas os infiéis não herdarão o reino dos céus. Eu quero que alguém ache na Bíblia, a Bíblia dizendo assim: os infiéis herdarão a vida eterna. Aqueles que vivem em pecado viverão na vida eterna. Os impuros herdarão a vida eterna. Nós podemos cometer impurezas, mas aos olhos de Deus nós somos santificados, separados e nós somos fiéis. E a gente precisa resgatar essa verdade da palavra, essa essência. Essa essência. Primeira essência que eu queria que nós pensássemos, e aqui na palavra, é quem eu sou. Quem eu sou. Eu não vou fazer muita análise assim, teológica profunda e nem tanta argumentação, mas eu vou citando a palavra aqui. Por exemplo, a questão da identidade. A crise hoje, as pessoas não sabem quem são. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Aqui em Efésios a palavra vai dizer, eu disse no versículo 1, povo santo, fiéis em Cristo Jesus. Olha o que diz também o versículo 3, abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Versículo 4, dá uma olhada em Efésios, amados, escolhidos por Cristo, santos, inculpáveis. Versículo 6, escolhidos para o louvor da sua graça. Depois o versículo 12, escolhidos para o louvor da sua glória. Nós existimos para glorificar a graça de Deus, nós existimos para glorificar o Senhor e levar o Senhor à sua glória. Versículo de número 7, somos comprados, libertos. A palavra está dizendo aqui que somos libertos pelo seu Filho, então somos libertos. Versículo de número 8, cheios de graças, porque diz assim, olha, ele derramou graça copiosa sobre nossas vidas, sabedoria e entendimento. Versículo de número 9, somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Versículo 9, predestinados conforme o seu plano, que ele nos predestinou de acordo com um plano, então somos predestinados. Versículo 13, selados com o Espírito Santo, e aí por diante, queremos mais do que isso. Olha como a Bíblia nos vê, olha como a palavra diz de quem nós somos. Que somos a propriedade de Deus, selados pelo Espírito, uma propriedade que logo será resgatada, que somos dele. E aí a palavra continua dizendo, somos filhos de Deus e assim por diante. No começo dessa carta, o apóstolo vai dizendo o que eles são. A gente precisa ter essa noção do que nós somos e tomar posse desta verdade do que nós somos. E vivermos uma vida em consonância àquilo que nós somos em essência. Porque se nós olharmos para nós mesmos como homens, somos sim miseráveis, somos frágeis, mas o que nós somos em essência dentro de um plano de Deus. Então, o capítulo 1, principalmente Efésios, trabalha muito essa questão de quem a igreja é. E Paulo começa dizendo, vocês são isso, vocês são aquilo, e assim por diante. E aí, no capítulo 2, agora no capítulo 2 de Efésios, ele coloca agora para a igreja o seguinte, olha a sua posição. Ele começa a trabalhar o posicionamento da igreja agora em Cristo. Antes, vocês estavam mortos, agora vivos. Não estamos mais mortos, mas vivos. Ele vai dizer, versículo de número 1 e 2 e 3, vai dizer sobre isso. Capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer, vocês estavam distantes de Deus, agora foram aproximados de Deus. Vocês estavam longe de Deus, agora estão perto de Deus. Vocês agora
não, e tem acesso ao Pai. Versículo 19, vocês eram forasteiros. Olha o novo posicionamento. Forasteiros agora são concidadãos. Vocês não tinham, estavam fora da casa. Agora vocês estão na casa e vocês são a casa de Deus. Vocês são o edifício de Deus. Olha a mudança de posicionamento. Agora, aqueles que não tinham nem estavam distantes, estão aproximados. Os que estavam não eram nem cidadãos e eram forasteiros, estão agora dentro da casa de Deus. E o mais impressionante é o que ele fala no versículo de número 6 do capítulo 2. Que ele nos ressuscitou, olha o que diz, capítulo 2, versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Olha o posicionamento. Saímos da morte e viemos para a vida. Saímos de uma vida morta para uma vida ressuscitada. E agora estamos assentados com ele numa questão de posicionamento espiritual, de uma posição espiritual. Estamos nele, com ele. Olha a posição do crente como muda. É isso que Paulo vai orar, e no capítulo 1, versículo 15, para que eles entendessem mais a dimensão dessa verdade, do que eles eram em Jesus. E também da posição que eles tinham em Jesus. E Paulo continua falando sobre isso. A gente vai lendo a carta, depois no capítulo 3, ele vai para o plano de Deus. Ele vai falar do mistério do plano de Deus. E no capítulo 3, o versículo 10, olha a grandeza do plano de Deus para a igreja. Capítulo 3, versículo 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes a autoridade nos domínios celestiais por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Ele está dizendo assim, Deus quis mostrar por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus. Olha o plano, o propósito que nós temos em nossas vidas. É isso que tem que encher o coração do crente, o nosso coração, das pessoas que estão deprimidas. Deus tem para você um plano de mostrar. Olha, você é igreja. Quando Paulo fala aqui de mostrar pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, é sobre você. Ou seja, do capítulo 3, então, fala desse plano glorioso. No mesmo capítulo 3, agora, a partir do versículo 14, eu estou sendo aqui bem corrido, porque não daria tempo para falar tudo que eu tenho que falar, mas no capítulo 13, 3, a partir do versículo 14, Paulo faz uma outra oração. E nesta oração ele diz assim, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que a riqueza da sua glória e ele vos fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então Cristo habitará em seu coração na medida que vocês confiarem nele. Cristo habitará no coração de vocês na medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão fortes. As nossas raízes se aprofundam no Senhor a cada dia. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e ainda seja grande demais para ser inteiramente compreendida. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de Deus. Olha o plano de Deus. Deus quer nos encher com a plenitude de Deus. E aqui a palavra plenitude é pleirona, que vem da ideia de um navio, quando antigamente o navio estava totalmente carregado. Aquelas pessoas, os marinheiros diziam, pleirona, o navio está carregado. Ou seja, Deus quer nos encher da sua glória, Deus quer nos encher do seu espírito. Então o capítulo 3 trabalha sobre o plano de Deus. O plano de Deus para a igreja. No capítulo 4 fala da nossa unidade com ele. E mesmo no capítulo 4 ainda, fala de como devemos andar agora na luz, como ele na luz está. Não andarmos mais em trevas. No capítulo 4, ele vai dizer de como deve ser o nosso procedimento no exemplo de Cristo. No capítulo 5, ele vai dizer que a gente tem que andar em amor, em santidade. E no capítulo 5, para o final,
E o capítulo 5, para o final, ele vai falar dos nossos relacionamentos como marido e mulher, do trabalho, nas nossas relações, que a gente tem que andar. Capítulo 5, capítulo 4, versículo 1, ele fala de um modo digno. E no capítulo 5 e 6 ele descreve esse modo digno, sermos uma boa esposa, um bom esposo, bons pais, bons filhos, bons trabalhadores, cidadãos de uma nação, sermos responsáveis. E então ele fala assim, olha, Deus fez de vocês uma nova criatura, colocou vocês numa nova posição em Cristo, e agora o Senhor quer que vocês andem desta forma digna. A palavra digna aqui é dignatária, dessa cidadania nova que vocês receberam. É isso, olha o plano que Deus tem para nós, a dignidade que Deus tem para nós como igreja. Não é o orgulho humano, mas é a alegria de saber que Deus tem para nós um plano glorioso como esse, que tem que preencher o nosso coração. Que mesmo que percamos algumas coisas, não tenhamos algumas coisas nessa terra, Deus tem para nós algo muito maior, um plano muito maior, um propósito muito maior. E tudo isso vai como. E mais ainda, capítulo 5 vai falar que ele tem para nós o enchimento do seu espírito. Ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Enchei-vos do espírito. Veja que há uma sequência aqui desse projeto de Deus que tem que invadir o nosso coração. Então, eu poderia dizer, nós somos vasos que o Senhor quer encher do seu espírito, nós somos o instrumento dele para impactar o mundo, na nossa vida, o nosso trabalho como igreja, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa pregação, é a manifestação da sua glória, não só nesse mundo, mas está também se manifestando a sua glória diante das potestades e dos principados. Ele vai levando a igreja para entender a grandeza que é ser igreja. A grandeza que é ser igreja. É isso que nós somos em Cristo. Nós somos o povo especial de Deus. Isso não é um ufanismo. Isso é uma realidade que tem que se tornar humildes a cada dia. Mas é o que Deus tem para nós. Ele vai nessa sequência, por último aqui, chega no capítulo 6. E no capítulo 6, ele vai falar que nós temos uma guerra para ser travada. Capítulo 6, a partir do versículo 10, ele fala, ademais, irmãos, ou finalmente, irmãos, ele começa a dizer para a igreja, vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, porque vocês têm uma batalha para lutar. E a nossa luta não é contra carne, sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Olha o que ele foi construindo desde o capítulo 1. Ele está dizendo para aquela igreja, olha o que vocês são, vocês têm uma identidade, vocês têm uma nova posição, vocês têm a unção, vocês têm a força, tem um projeto meu para a vida de vocês, porque vocês terão lutas para enfrentar. Vocês agora têm condições de enfrentar essas lutas, porque eu tenho as armas para que vocês enfrentem essas lutas, e ele vai descrevendo essa armadura, que não dá tempo aqui para descrever para nós toda essa armadura de Deus para as nossas vidas. Ele está dizendo que a gente tem que se fortalecer para essa hora difícil, porque nós temos uma luta para travar, e é a nossa luta. Ele não é aquele que luta no sentido que Deus está lutando com o diabo, tentando vencer o diabo. Ele já venceu o diabo. Agora, a luta é da igreja. É a nossa luta. E ele luta conosco, mas é a nossa luta. E a nossa luta, ele diz, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele fala, então vocês têm que se revestir de toda a armadura de Deus para ficarem firmes nessa hora. Irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis e vamos enfrentar momentos mais terríveis ainda, e nós precisamos dessa armadura de Deus para ficarmos firmes, mas é preciso saber quem nós somos, o plano que Deus tem para nós, a força que é em nós, os recursos que estão em nós, o poder do seu Espírito que está em nós, porque ele diz assim em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder.
O Espírito Santo operando em nós é o poder de Deus em nossas vidas. E é só alguém cheio do Espírito que vai conseguir enfrentar as batalhas desses dias. As lutas serão grandes demais. E nós precisamos de uma igreja forte. Nós precisamos de um povo crente, confiante. Não é um povo que se acha super-herói, não. Mas é um povo que sabe que ele caminha com Deus poderoso. Senão, não venceremos o mal. Nós precisamos nos revestir dessa armadura de Deus e nos posicionarmos. Nesse versículo 6 mesmo, capítulo 6, ele fala assim, para a gente manter a posição. Ele fala assim, vocês têm que ficar firmes. Versículo 14, assim mantenham sua posição. Mantenham sua posição. A gente tem que manter a nossa posição em Cristo. Qual foi a posição que Ele nos colocou? Ele nos colocou na vida dEle, na ressurreição dEle. Ele nos colocou nele. Ele nos colocou em fé. Ele nos colocou em santidade. Nos colocou em verdade. Ele nos colocou numa posição. Fiquem firmes, não abandone, não volte atrás. Não seja como o mundo. Enfrente o mundo com as armas de Deus. Não use as armas do mundo. É a nossa posição. Mantenha a posição. E vocês, diz a palavra, resistirão no dia mau. Ele completa essa carta dizendo, para vocês resistirem no dia mau. E no final ele diz, graça e paz seja convosco no nome de Jesus. Isso é que nós somos, segundo a palavra. O que eu acho que a gente precisa fazer, e creio que a gente precisa fazer a cada dia, é ler a palavra e deixar que a palavra fale conosco de novo. E tomar posse, sim, daquilo que a palavra fala. Se o Senhor diz na sua palavra que eu estarei convosco todos os dias, Ele está conosco. Eu preguei aos irmãos há um tempo atrás e eu falei sobre esse conceito hebraico sobre a palavra. Para o mundo hebraísta, a palavra é um fato. A palavra não é apenas uma expressão. A palavra é uma realidade. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Não há espaço. Deus diz que haja, aquilo acontece. Da mesma forma, precisamos tomar posse de novo daquilo que o Senhor disse sobre nós. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então isso depende muito da nossa fé. Aí vem a questão da fé, sim. A fé toma posse das realidades de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o meu pai me diz para fazer uma coisa, se o meu pai me diz e me dá um comando e diz, olha, eu estou aqui do seu lado, e eu creio no meu pai, e eu caminho com meu pai, sentirei a presença dele. Agora, se meu pai diz para mim certas verdades, eu não creio. O mundo está dizendo, você não vale nada. Mas o que Deus diz sobre nós? As circunstâncias estão dizendo para mim, para você todos os dias, não conseguiremos. Mas o que a palavra diz sobre isso? O mundo, a circunstância está dizendo, você está sozinho ou sozinha nessa vida. Mas a palavra está dizendo, eu estou com você. O mundo está dizendo muitas vezes para nós, você é um fracassado. Mas o que Deus diz sobre nós? É isto que deve definir as nossas vidas. É o que a palavra diz ao nosso respeito. É isso que o apóstolo Paulo orava. Eu estou orando por vocês, para que os olhos de vocês se abram e vocês vejam a grandeza e a riqueza que vocês têm em Cristo. Os tesouros que vocês têm em Cristo. É isso que deve definir a nossa vida. A nossa essência está em Cristo. O nosso parâmetro deve ser o Senhor e a sua palavra. Essa é a própria declaração de fé batista. Que a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Então a palavra tem que ser a nossa regra de fé. Se a palavra diz, eu creio. E nós precisamos da graça de Deus, sim, para ter fé, para entender isso e aceitar essas verdades.
Encerrando, irmãos, é isso. Nós viveremos dias muito difíceis. As pessoas não sabem mais quem são, a questão de países serão quebradas, porque há uma ideia de globalismo para que as nações sejam destruídas. Quem nós somos, as pessoas não sabem mais quem são, que sexo que elas são. Tudo está sendo desconstruído, mas nós sabemos quem nós somos. A gente precisa ir para a palavra. Nós sabemos a missão que nós temos, o plano de Deus para as nossas vidas, de pregar a palavra a todo mundo. As pessoas não têm mais forças, mas nós sabemos a força que nós temos é a força de Deus em nós. E as pessoas estão se sentindo abandonadas por todos, mas nós sabemos que nós temos um Deus que nunca nos deixará. Essa deve ser a essência que devemos trilhar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Quero fazer uma oração com você. Pai, temos vivido dias difíceis, Senhor, e o Senhor sabe muito bem disso. Queremos que o Senhor, pelo Teu Espírito, ilumine o nosso coração, para que todos nós saibamos quem nós somos em Ti e o que temos em Ti, o que podemos contigo. Que no meio disso tudo, Senhor, de todos esses vazios, incertezas e medos, o que prevaleça seja a Tua voz poderosa, Senhor, que nos chama, que nos carrega, que no meio de toda essa depressão e de lutas que muitos estão enfrentando, de solidão muitas vezes que muitos irmãos e irmãs estão passando, que eles ouçam hoje em nome de Jesus a voz do Teu Espírito falando forte em seus corações, que o Senhor está com eles no nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão desistindo, talvez que nos escutam ou em algum lugar através do Facebook, que estão desistindo da vida, que eles ouçam, ó Pai, que há vida no Teu nome. A Tua igreja, Senhor, o Teu povo, todos nós, que saibamos o grande plano que o Senhor tem para nós e que o Senhor estará conosco em cada momento das nossas vidas. E que o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a toda criatura. E que o Senhor tem um plano eterno para as nossas vidas. Que a Tua eternidade invada os nossos corações. E possamos, ó Deus, viver as lutas temporais de uma forma mais forte, ó Deus, e mais convicta. Porque a leve e momentânea tribulação que hoje passamos nem se compara com o peso da glória que está vindo e está sobre nossas vidas. Enche nas nossas vidas de Ti, Senhor. Encha-nos de coragem, de convicção. Por nós mesmos e em nós mesmos nada somos, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores por meio do Teu amor. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.